Olá pessoal, hoje precisamos ter uma conversa muito importante que é sobre a síndrome pós-Covid-19. Nós sabemos hoje que os pacientes que apresentaram infecção pelo SARS-CoV-2 desenvolvem durante o curso da doença um quadro inflamatório, ali na fase 2, o aumento da inflamação crônica em diversas células, diversos tecidos, que podem evoluir para um quadro respiratório de aumento de agregação plaquetária ou não, entrar na fase 3 ou não. Então, muitos pacientes passam pela Covid-19 apenas na infecção viral, com sintomas mais leves, digamos assim, brandos. Tive febre, tive tosse, perda do olfato, perda do paladar, uma certa inapetência, náusea, uma dor no corpo. Outros já pioram, chegam num quadro de pneumonia, perda de peso, quadros mais graves, precisar de uso de antibiótico, podendo evoluir para o quadro pulmonar ou não, e aí precisam de hospital, intubar e etc. Agora, o que nós sabemos é que grande parte dos pacientes, especialmente esses que chegaram nas fases 2 e 3, vão apresentar, e têm apresentado, nós que estamos acompanhando, têm apresentado o maior número de sequelas, de consequências, de sinais e sintomas meses após a detecção de que o PCR já não está mais positivo. Então já passou o quadro grave da infecção viral. Então o indivíduo já se recuperou, porém muitas sequelas podem ficar pelo corpo. Então nós vamos tentando trabalhar aqui em alguns vídeos, vou trazer para vocês algumas dessas sequelas, o que podemos ajudar em termos nutricionais. Então, vamos primeiro basear em ciência, vamos colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, isso aqui são trabalhos científicos que estão sendo desenvolvidos, que já apresentam alguns dos sinais e sintomas mais comuns dessas sequelas que podem aparecer. Muitos de vocês estão me ouvindo aí, vão, né, se familiarizar, nossa, eu estou sofrendo com isso, outros não, porque os sintomas são diferentes entre as pessoas. E um desses sintomas, ou alguns deles que têm fisiopatologia similar, são aumento dos quadros de ansiedade, as pessoas ficam mais ansiosas, aumento da tendência à depressão e alteração do sono, perda na qualidade do sono. Então, esses fatores, eles podem ser exacerbados para quem já tinha, pode aumentar a má qualidade do sono se já vinha com a má qualidade do sono, ficar mais ansioso e mais depressivo. Porém, pode surgir do nada. Então, tem que ficar atento a esses sintomas, porque os estudos têm mostrado que as pessoas não tinham nada, nenhuma tendência, nenhum quadro de depressão, estão apresentando agora. Zero de ansiedade, estão apresentando aumento de ansiedade e alteração de sono. E aí onde eu quero chamar a atenção um pouco da fisiopatologia e da parte do tratamento nutricional. Quando falamos em ansiedade, falamos em depressão e sono, os mecanismos bioquímicos, eles são muito semelhantes. A depressão hoje, a ansiedade está associada à diminuição de neurotransmissores. Então, diminuição do nível de dopamina, diminuição do nível de serotonina, diminuição do nível de noradrenalina, são os mecanismos mais comuns descritos. Para a produção desses neurotransmissores, nós precisamos de aminoácidos. Por isso que a parte nutricional é muito importante. Nós vamos precisar de fenilalanina, nós vamos precisar de tirosina, nós vamos precisar do aminoácido triptofano. Então, tem que haver consumo proteico adequado. Essa é a primeira parte nutricional importante. Mas não basta ter consumo proteico adequado, porque esses aminoácidos só vão se transformar em serotonina, em dopamina, noradrenalina, se existirem alguns cofatores importantes que dependem de vitaminas. Então, especialmente as vitaminas do complexo B e o magnésio são nutrientes que estimulam a conversão desses aminoácidos nesses neurotransmissores. Então, se houver deficiência de vitaminas do complexo B, se houver deficiência de magnésio, maior tendência à ansiedade, à depressão, etc. Então, tem que ficar atento ao consumo desses micronutrientes. Então, comer um cereal integral, fonte de vitaminas do complexo B. As proteínas animais também tem muito. Então, vai comer frango, peito de frango, bastante vitaminas do complexo B. Magnésio, cereais também, o cacau, o chocolate amargo, consumir folhas verdes escuras também tem bastante magnésio. Pois bem, isso é um ponto. O outro, quando a gente quer produzir serotonina, dopamina, para diminuir esses quadros de ansiedade, depressão, alteração de sono, a gente precisa também entender as vias bioquímicas, as rotas bioquímicas. Quando a gente vai produzir serotonina, melatonina, nós podemos ter um desvio desse mecanismo e os aminoácidos irem para outro metabolismo, nós chamamos de metabolismo das quinureninas.
E nesse processo de desvio, existem 3 grandes estimulantes do desvio metabólico que não deixarão o corpo produzir serotonina, dopamina, noradrenalina. São eles: cortisol elevado, então situações de estresse, alteração no eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, elevando o nível de cortisol, desvia o triptofano do metabolismo da serotonina, o que gerará maior quadro de depressão, ansiedade e alteração de sono. E isso é uma das sequelas, está descrito aqui, vamos colocar também nas publicações científicas, olha aqui, ó. Alteração do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, tendendo a gerar maior quadro de cortisol, uma hipercortisolemia, mais estresse. Então pode ter dificuldade, inclusive, de ganho de massa magra, perder massa muscular, cortisol elevado, maior tendência a diabetes, piora do quadro de resistência à insulina, piora da glicemia se já era diabético, além dessa alteração de sono, ansiedade por essa hipercortisolemia. Então tem que acompanhar com exames bioquímicos, como é que está o nível de aldosterona, como é que está o nível de cortisol. Só que como é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenal que está modificado, também é importante fazer a avaliação do hormônio luteinizante, do hormônio folículo estimulante, o FSH, o LH, o ACTH. São hormônios que fazem parte de todo esse eixo e não só os hormônios finais. Então vai ter que fazer acompanhamento a cada 3 meses, a cada 4 meses, conforme o que o teu nutricionista, o que o teu médico indicar para fazer o acompanhamento. Esse é um ponto para avaliação. Outro item importante, vamos colocar aqui também a descrição da literatura. Covid-19 gera como sequela, está aqui, ó, a alteração do microbioma, alteração da microbiota, alteração da saúde do intestino. E a gente sabe também que quando a gente tem essa alteração intestinal, quadros inflamatórios do intestino, com aumento de permeabilidade intestinal, com alteração da microbiota, aqueles aminoácidos que eu tinha falado, que formam dopamina, serotonina, para diminuir depressão, ansiedade, eles também são desviados. Eles vão aumentar a agitação, perda da qualidade do sono com mais agitação, mais ansiedade. Então, as coisas estão linkadas, tá vendo? Covid piora o microbioma, gerando como resultado mais depressão, mais ansiedade. Então, tem que ir na causa do problema. A causa do problema é o quê? Melhora a microbiota. Então, vamos comer fontes de fibras. Se eu quero baixar o cortisol, por exemplo, eu posso trabalhar com um chá verde. Então, vamos dar um exemplo, aquele que eu estava falando antes, aqui, ó. Um chá verde. Então, chá verde, como o chá preto também pode ser, tem teanina. Teanina é um aminoácido que ajuda a controlar o cortisol, para baixar o cortisol. Excelente, aquele mecanismo anterior. Mas se eu quero ação intestinal, aí eu vou ter que comer fontes de fibras com grande quantidade de compostos bioativos para modular a saúde do intestino e refazer essa microbiota. Então eu tenho que colocar micro-organismos. Então eu posso colocar micro-organismos que vêm de um iogurte, micro-organismos que vêm de um vinagre, micro-organismos que vêm de um kefir, micro-organismos que vêm de um kombucha, e sempre comendo muitas frutas, verduras, legumes, cereais integrais, sementes, porque são fontes de fibra para modular a microbiota. E eu vou linkar essas coisas da ideia das frutas e das sementes com o terceiro fator que leva ao desvio daqueles aminoácidos que eu falei, triptofano, fenilalanina, e não deixa o corpo formar ou forma menos dopamina, serotonina, e aumenta a ansiedade, depressão e alteração de sono, que é o processo inflamatório. Então vamos colocar de novo publicação científica, citação dos autores, que a Covid-19 gera como consequência que não se sabe tempo nem o grau, que é isso que está descrito aqui, o quanto o estado hiperinflamatório que aconteceu lá durante a fase aguda da Covid-19, aquele aumento da proteína C reativa, o aumento da ferritina, o aumento do fibrinogênio, os marcadores de inflamação crônica, aumentaram durante lá todo o processo infeccioso, mas eles podem permanecer aumentados. E ainda não sabemos, não dá para dizer quanto tempo eles permaneceram aumentados, e eles podem aumentar de uma hora para outra. Tanto que as pessoas, às vezes, 3 meses depois, não têm sintoma nenhum e de repente aparece uma dor crônica, uma mialgia, uma dor muscular, uma dor óssea, uma dor nas articulações, resultado às vezes de um quadro inflamatório que acabou de aumentar. Então vem tudo bem e de repente a inflamação, pá, lá em cima. Sequelas, não se sabe ainda por que esse estado inflamatório, ou ele vem alto cronicamente, ou ele exacerba de uma hora para outra. O que importa é que tem que ficar acompanhando. E a dieta tem que ser de característica anti-inflamatória, porque em inflamação
Aqueles aminoácidos, voltando lá atrás, eles são desviados do metabolismo e não deixam o corpo formar serotonina, dopamina. Então é mais depressão, mais ansiedade, mais perda de qualidade de sono. Então, se não controlar o cortisol, se não controlar a saúde do intestino, se não controlar a inflamação, essas outras sequelas de ansiedade, depressão, alteração de sono vão piorando. Uma diabetes pode piorar, a pressão arterial vai piorar, porque está tudo uma coisa ligada com a outra. Então, não tem que ter uma dieta anti-inflamatória, mas ela não é rica em fibra? Então, por exemplo, vamos sempre na parte nutricional, coisa prática, ó. Semente de chia. Semente de chia tem lignanas, que são fibras excelentes para a saúde do intestino, e ao mesmo tempo essas lignanas são anti-inflamatórias. E os ômega 3 que tem na chia, que poderia ser semente de linhaça também, são anti-inflamatórios. Então, além de ser fibra boa para a saúde do intestino, tem ação anti-inflamatória. Coisa anti-inflamatória, uva preta, tudo que é roxo, tudo que é preto, então framboesa, amora, as frutas que você conhecer, de característica assim, nós chamamos de berries em inglês, ou frutas silvestres, as brasileiras, as que são de fora, a que você tiver acesso, tente consumi-las, porque elas têm um excelente poder anti-inflamatório. Outra semente, aqui não sei se vai dar para ver, semente de abóbora. Semente de abóbora, como semente de gergelim, que também tem lignanas, aqui também tem lignanas. São anti-inflamatórias e excelentes para a saúde do intestino. Então, melhoram a inflamação, melhoram a microbiota e a gente começa a modular o sistema para diminuir toda essa sintomatologia, tá bom? Se você achar necessário, procura um nutricionista, faz acompanhamento, não deixa de acompanhar os exames de sangue, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha conseguido ajudar aqui com essa videoaula, com esse vídeo, e a gente vai continuar nessa série aqui, tentando apresentar sequelas, sinais, sintomas, por que eles acontecem, explicando um pouquinho e tentando dar soluções nutricionais para vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, se inscreve aí no canal, compartilha, se essas informações ajudam outras pessoas, se ela ajudou você, como eu sempre digo, elas podem ajudar outras pessoas também. Grande abraço, até a próxima, tchau.